Dia, gente, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem aí. Hoje aqui a gente vai iniciar a conversa sobre um tema que é bastante solicitado no nosso grupo de estudos, que é sobre a interpretação de análises de solo. É um tema que ele é bastante importante para quem é produtor rural, principalmente para quem deseja aumentar níveis, né, de intensificação, quem deseja intensificar ou iniciar a própria intensificação das pastagens na propriedade, que é o jeito mais barato de se conseguir aumento de produtividade, principalmente comparado com a gente olhar, por exemplo, o caso de um confinamento, algum tipo de estratégia nesse sentido. O que nós podemos verificar? Isso aqui é a análise de um dos membros lá do grupo, né? É um laudo do Andrei. Ele me mandou e eu estou utilizando aqui como exemplo para a gente começar a verificar como que é o funcionamento dessas análises. A gente tem alguns pontos iniciais, né, para a gente conseguir entender como é o índice de fertilidade do solo. Eu gostaria aqui de identificar aqui alguns pontos principais. Essa análise aqui especificamente ela não tem análise física. A análise física está num laudo separado, que não vai estar mencionando, mas além do o próprio teor de argila, né, e de areia, consequentemente do solo, é um dos fatores mais importantes a níveis de fertilidade, pois ele vai determinar a capacidade de troca catiônica, a CTC do solo. Solos mais argilosos têm a CTC mais alta, solos mais arenosos têm a CTC mais baixa. Isso interfere em nível de tamponamento de solo, de nutrientes, esse tipo de coisa. Mas aos poucos a gente vai aprofundar nesses temas enquanto nossa conversa dos próximos vídeos forem sendo desenvolvidas. Inicialmente a gente tem, além da textura do solo, análise texturial, análise física, que é um dos fatores de fertilidade. A gente tem o grau, o teor de acidez. O teor de acidez ele é verificado a partir do pH, que indica a acidez, né? Deixa eu dar aqui um zoom. O pH, a gente tem hoje três formas de estar mensurando o pH de um solo. A gente tem ele com base em água, ele com base em cloreto de cálcio, que é um sal que tem um valor, uma estabilidade, uma precisão um pouco maior para os nossos fins, né, de potencial agropecuário e tudo. E o método SMP, que é um método específico que é usado para os solos lá do sul, por questão de especificidade geológica dos solos de lá. Tem um tipo de mensuração diferente para conseguir um grau maior de certeza nos cálculos. Lá eles usam esse método. A gente trabalha com solos de cerrado, sudeste, centro-oeste, nordeste, bioma cerrado, bioma amazônico. A gente acaba por usar preferencialmente a medição em cloreto de cálcio, que é a mais estável. Ocasionalmente alguns laboratórios trabalham com H2O, que é a água. Na água, quando a gente mensura o pH de água com base em água, a gente tem que o teor neutro é 7, né? Acima disso, pHs mais altos são pHs básicos, que não suportam na verdade, as gramíneas forrageiras tropicais não são muito bem adaptadas a solos básicos. Elas são adaptadas a solos levemente ácidos, onde elas têm os maiores rendimentos. E no caso, a gente estaria trabalhando, se a gente considerar que a maior parte dos laboratórios hoje trabalha com CaCl, o cloreto de cálcio, a gente vai trabalhar com uma faixa de acidez ideal entre 5,8% e 6,2%. É o jeito, o pH mais ideal. Acima disso, a gente começa a ter uma certa alcalinização do solo, que pode começar a diminuir a solubilidade de alguns micronutrientes e tudo. Aos poucos a gente vai conversando sobre isso, né, de acordo a gente for avançando o conteúdo. Então a gente tem, primeiro fato é a análise do pH. Aqui a gente tem um pH de 5,5, que em água, né, que é um pH já medianamente ácido.
O ideal seria que a gente tá acima de 6, né? 6,2 até talvez 6,5. A gente teria um grau de rendimento maior. A gente tem um solo aqui que já está com um grau de acidez que ele prejudica o desempenho em relação ao aumento de produtividade. Outro ponto importante aqui, que dá pra gente frisar aqui, a gente não vai trabalhar hoje, mas o teor de matéria orgânica é importante. A gente vê aqui que o laudo dele não veio a matéria orgânica. Quando vocês forem pedir um laudo lá, que nos laboratórios aqui sempre eles mandam como preset, né? Mas pode ser que seu laboratório não mande, você tem que requisitar eles para eles poderem mandar. Aqui a gente tem uma lista de micronutrientes, aqui a gente chega aqui em outro ponto que é importante, que é a saturação das bases na CTC. E tem a saturação por bases específica, né, total, que vai envolver os macronutrientes, cálcio, magnésio, potássio e tudo. Mas a gente tem a saturação de cada uma dessas bases na CTC. A gente trabalha hoje com valores aqui ideais, que seria com cálcio entre 50% e 60%, o magnésio entre 15% a 20% e o potássio entre 4% a 6%. Seriam os valores ideais em nível de produtividade intensificada para pastagens. A gente tem aqui a CTC. A CTC ela é feita com base, né? Ela é mais alta ou mais baixa de acordo com o teor de argila do solo. A gente tem aqui uma CTC um pouco mais baixa, né? A CTC aqui, se ela vier em milimol por centímetro cúbico, eu teria ela aqui em 44, que é a CTC APH 7, a gente teria de pH 4. É um solo que, independente do laudo aqui, a gente já consegue perceber que é um solo mais arenoso. A última análise que eu fiz no meu terreno lá deu 56% de argila. A CTC daria aqui, se não me engano, 14 ponto alguma coisa. Então daria mais ou menos 3 vezes. Então provavelmente o teor de argila mais ou menos umas 3 vezes aí, jogando por alto. Outro ponto importante relativo à acidez, né? A gente volta na acidez, é a saturação por alumínio, que é esse M, a gente usa ele em alguns cálculos. Caso a gente mensura, no caso, se a gente vai precisar ou não de gessagem utilizando a saturação por alumínio. Nesse caso aqui a gente não vai precisar de gessagem, porque se a gente parar para ver aqui o grau de AL3, a gente vai perceber que não tem a necessidade de gessagem. Posteriormente eu vou fazer aqui um vídeo específico sobre gessagem, pode ser que seja o próximo. Aqui, ó, esse AL aqui, geralmente vai vir como AL3, esse é o alumínio trocável, ele vai determinar nas camadas de 20 a 40 a necessidade de gessagem. Aqui ele está como 0.2, então não vai ter necessidade, geralmente a gente trabalha a partir de 0.4, 0.5 a gente começa a ter necessidade de gessagem por conta de neutralizar os alumínios nas camadas subsolares do subsolo. Então a gente tem aqui já identificado alguns pontos aqui de fertilidade que são mais importantes, que se caso você pegar um laudo, né, você de uma terra de um vizinho, um parente, um amigo, e pedir para você dar uma olhada, antes de você fazer os cálculos, você já consegue ter uma noção, né, pelo olho ali, do grau de fertilidade daquele solo. É tipo como você vai comprar um animal, você pode fazer os testes nele, né, genéticos e tudo. Você vai comprar um touro, por exemplo, se você tiver possibilidade, você vai fazer os testes genéticos nele e tudo, para conseguir identificar ali a progênie dele, o que ele vai poder induzir, vai ver os testes de progênie que ele mais colocou, mas de início, pelo olho, você já consegue identificar algumas qualidades que são desejáveis no touro, que você vai selecionar entre aqueles que você vai fazer uma análise mais profunda de DEP, esse tipo de coisa, que não é assunto nosso hoje aqui, mas seria mais ou menos isso. A gente consegue ter, a partir dessa vista aqui inicial, uma expectativa, né, sobre o solo. Então, se você vai alugar um terreno, né, eu indico que você faça análise de solo antes de fechar o contrato. Eu não sei se seja a única possibilidade. E se você tiver 2 ou 3 para olhar ou para adquirir,
e tiver mais ou menos com a faixa de preço, você consegue fazer uma análise de viabilidade econômica de cada um, com base no quanto você vai gastar de adubação, baseado no grau de e correção, principalmente, né? Baseado nos graus de fertilidade natural do solo. Você consegue comparar isso sem fazer os cálculos específicos, né, de cada cultura por alto. Você consegue mensurar esse grau de fertilidade e dar uma comparada ali. Se o valor apertar muito, você acaba fazendo ali os cálculos para ver realmente qual é o grau de viabilidade econômica. Mas aqui a gente identificou alguns pontos aqui que específico que vai ser em relação à acidez. A gente vai ver o pH, o H mais a L3, que é a acidez trocável do alumínio. Outro ponto, matéria orgânica. O outro a gente vai ter no outro laudo, que é o teor de argila. Tá caindo um bocado de mensagem aqui, mas relevem. E o outro é a relação de bases na CTC, que isso é extremamente importante da gente balancear. Essa relação vai definir o tipo de calcário que a gente vai utilizar, se vai ser calcário dolomítico, que tem uma quantidade um pouco maior de magnésio, se é calcário calcítico, que é mais carregado no cálcio e tem menos magnésio. Aqui a gente tem valores baixos dos dois. Então a gente vai ter que aumentar tanto o cálcio quanto o magnésio, né? A gente vê que o potássio aqui também está bem baixo. Tá longe do ideal, né? Precisaria ir mais do que dobrar todos as três bases aqui, né? A gente vê que já tem uma necessidade aqui um pouco mais específica. E a gente vai ver aqui embaixo aqui a saturação por base. O V é o último item que a gente usa, que é um fator de condicionamento de produtividade. A gente vê que ela está aqui em 29,7. Para culturas exigentes como o pânicos, principalmente os pânicos mais novos, né? No caso não varia para uma açaí, mas os pânicos mais produtivos, tipo Mombasa, Usuri, Tamana e Quênia, eles vão exigir um grau maior de fertilidade do solo. E o principal jeito de se verificar isso, assim, de pronto, é analisar qual é o valor de saturação por bases. Às vezes vai vir um V maiúsculo na sua análise, é esse valor. Geralmente o nível de exigência mínimo de saturação por base nesses solos vai ser em 70. Então você vê aqui que existe uma diferença aqui bem grande, né? A diferença de 40 pontos, né? Não seria 40%, 40% daria menos, né? Seria mais do que o dobro aqui. A gente trabalha entre 60% e 70% de saturação por base nessas gramíneas com alto grau de produtividade. Então, como que a gente vai calcular aqui, né? Um jeito mais simples de fazer o cálculo de calagem, que eu considero o jeito mais simples e que funciona na maior parte dos casos, tá? Se o alumínio der muito alto, der acima de 5, no caso, acima de 0,5 aqui, né? Na minha análise veio em milimol, mas aqui vem em centimol. Se o alumínio trocável vier acima de 5 ou 0,5, se vier em centimol como a dele, aí eu já aconselharia, né, a fazer como baseado na neutralização de alumínio, cálculo de calagem baseado na neutralização de alumínio, mas não é o caso dele aqui, não deu tão alto o alumínio. Então a gente vai fazer pela saturação por base, que vai ser realmente o que é mais vinculado com o nível de produtividade, né? O solo tá com pouco grau de toxicidade, então um grau médio que a gente consegue resolver com a calagem simples. Então a gente vai lá, como a gente tem cálcio e magnésio ambos em baixas quantidades, a gente pode usar o calcário dolomítico, que ele é o mais encontrado, é o mais fácil de achar. Geralmente ele vai vir em média de 85 a 90% de PRNT, que é o potencial de neutralização de acidez do calcário. Ou a gente pode aqui usar, né, num cálculo mais específico, né, se a gente tivesse aqui algum tipo de necessidade mais absurda, se não tivesse, se a gente parar aqui para ver a relação de alumínio de calcário para magnésio, aqui está mais ou menos 3 vezes a quantidade de cálcio para magnésio. Então, se a gente aumentar para 3, 1 e 3 o outro, daria mais ou menos 60% de cálcio e mais ou menos 20% de magnésio. Então, a proporção aqui está boa. A gente vai trabalhar hoje com calcário só o dolomítico, que ele é mais fácil de encontrar. Não é todo lugar que tem calcário calcítico, aqui mesmo na minha região não é sempre que tem. O dolomítico, quase sempre você vai encontrar ele com PRNT entre 80 e 90, então é o que a gente usa por base. Situações específicas demandam cálculos específicos. Isso aqui é um exemplo que a gente está tirando.
Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ver qual que é a fórmula utilizada para a gente mensurar e calcular a calagem baseada na saturação por bases. Como eu falei, a gente tem um grau aqui que é 70, é o nível de saturação por base exigido pelas gramíneas. E a gente tem lá que deu 29,7. Se não me engano, Jazinho, eu corrijo se tiver errado. Isso aqui é a base da fórmula. O T é a quantidade de calcário em toneladas, é igual a saturação por base desejada, no caso 70, menos a saturação por base atual do seu solo, que é 29,7, vezes o T, que é seu, no caso seu, fugiu o nome aqui, seu CTC, né, em centimol por decímetro cúbico, que lá, se não me engano, deu 4,4, já vou conferir os valores, divididos pelo PRNT, que é o potencial de neutralização de acidez do calcário. Via de regra vai ser próximo a 85%. Alguns lugares vai ter calcário aí até mais ou menos 102%, 101%, alguns lugares sem calcário abaixo de 80%. Então tem que verificar realmente na sua região. Vamos conferir os valores para ver se estão certos aqui. A gente tem 29,7, tá certo, e o valor da CTC 4,4 em centimol por decímetro cúbico também está correto. Então nós vamos lá fazer essa continha aqui. Vamos dar uma calculadora. Tem aqui que a gente tem 70 menos 29, não, 70 menos 29,7. A gente tem aqui 40,3 vezes a CTC, não, essa aqui é 4,4, é igual dividido pelo PRNT do calcário, que é igual a 2,08. Então a gente tem que, nesse caso dele aqui, o nosso amigo vai ter que utilizar aproximadamente 2 toneladas de calcário. A gente pode colocar, aí eu falei assim, mas vai ser 2 toneladas e 86 quilos. Ok, mas lembra que isso é um cálculo médio para o teor médio de PRNT dos calcários. Se a gente tivesse um calcário que fosse com PRNT mais alto, a gente abaixaria isso, né? Porque o 85, em vez de dividir por 85, poderia dividir por 90, por 95, por 98, por 101, por 102. Se fosse o PRNT de 80, a gente teria uma quantidade um pouco maior. Então, considerando o PRNT médio, a gente vai ter que o nosso amigo vai utilizar 2 toneladas de calcário por hectare. Esse valor ele pode ser aplicado só de uma vez, incorporado de uma vez só. Acima de 2 toneladas eu iria sugerir, né, de parcelar. Acima de 3 toneladas você divide 12 de 1,5. Mas você pode fazer ali, né, tudo de onde você aplica, incorpora, aplica de novo, depois torna a incorporar. Em vez de você jogar tudo de uma vez e revirar, né, você joga, revira, de 2 vezes. Mas nessa quantidade de 2 toneladas por hectare, eu considero que não tem a necessidade de parcelamento na correção. Porque não é uma quantidade muito alta, né, a nível de conseguir comprar ou fazer. Mas ainda assim vai ser um valor que vai ser, não do ponto de vista financeiro, mas você percebe que é uma quantidade um pouco significativa de calcário, né? Geralmente solos já próximos da correção eles vão usar às vezes muito pouco calcário, às vezes nenhum, dependendo do teor de saturação por base que ele já se encontra, ou mesmo do potencial, da acidez potencial dele, do pH dele, às vezes você não vai precisar nem de calado, vai usar 200 quilos, 300 quilos por hectare. Então, nesse caso aqui, a gente já tem 2 toneladas, é um solo que tem um potencial de acidez já um pouco mais alto, e então vai demandar esse valor de mais ou menos 2 toneladas por hectare.
Existe um valor preciso? Sim, existe valor preciso, mas ele precisaria ligar lá na agropecuária, verificar qual que é o PRNT correto do calcário que eles vendem, né? Conferir análise de custo-benefício, comparar um com o outro, ver qual que fica mais barato, para aí a gente fazer os cálculos. Mas, via de regra, é isso. Eu vou deixar o link do grupo na descrição também. Quem quiser entrar no grupo lá, tirar as dúvidas, a gente conversa, tem um papo bom lá. E é isso aí mesmo. Então, abraço, até mais. Tchau.